Por que é tão importante que nós nos arrependamos? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Hoje estou aqui para falar com vocês o que está lá no capítulo 1 de Marcos. Nós vamos começar aqui agora a leitura do livro de Marcos, que é tido aí segundo a teologia, os historiadores, ele foi o primeiro livro a ser escrito, inclusive servindo de referência para os demais evangelhos que depois vieram ali falando sobre a vida de Jesus, né? A gente pode começar até no versículo 1 mesmo, onde ele fala assim, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui já Marcos está delimitando, definindo que Jesus é o Filho de Deus esperado, como está escrito na profecia de Isaías. E aí ele está se referindo a um dos maiores profetas que existiram e que profetizaram a vinda de Jesus. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, ele está falando aqui de uma profecia que falava a respeito de João Batista, que seria seria o precursor de Jesus, que iria preparar o caminho, o coração das pessoas, para que elas pudessem receber o reino de Deus. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em quem me agrado. E aqui a gente percebe que há a demonstração da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo todos em conjunto. E Deus declarando, falando com essa voz que vem do céu, que ele é o Filho amado de Deus. E aí, só para finalizar, e logo o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então vejam que aqui há vários paralelos entre o que João Batista começou pregando e depois também Jesus complementando. E a gente vê que tudo isso que acontece, o Evangelho, ele é o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Ele é a Boa Nova. E, na verdade, o Evangelho, propriamente dito, ele é a Boa Nova, ele é pregado por Jesus como a Boa Nova, e Jesus é a própria Boa Nova, é o próprio Evangelho. Onde a gente vê, então, que é o relato sobre Jesus, sobre a sua obra salvífica, sobre o que ele veio fazer aqui na Terra. E aí, quando a gente vê essa questão aqui do caminho que foi preparado, demonstra que é preciso que o coração das pessoas seja preparado para que elas entendam que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por isso todos nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho, crer em Jesus, que Jesus é o próprio Evangelho, para que possamos ser salvos. Sem isso não há forma da gente se salvar. Então a gente vê que a necessidade existe de rejeitar o pecado e se voltar para Deus. E que da mesma maneira que o João Batista estava no deserto e ali ele pregava o Evangelho, Jesus foi levado ao deserto e também depois pregou o Evangelho, pregou o arrependimento. Então os dois passaram e viveram no deserto para que pudessem então passar por um processo de transformação. O deserto significa toda essa tribulação, a prova, tudo aquilo que é necessário para a gente se transformar, e então vem o Evangelho para poder então trazer a salvação, nos mostrar a necessidade de arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. Que você fique com essa palavra hoje e que Deus te abençoe.